Está no ar o primeiro episódio do Sala 7 Podcast. O meu nome é Éder. Eu estou aqui com o Leandro, seu irmão. E nós somos os irmãos Barros, então, para vocês. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Mulher Maravilha 1984. E sem mais delongas, vamos lá. Mulher Maravilha 1984, um filme que foi adiado bastante durante o ano de 2020, um ano aí catastrófico para a humanidade. Na CCXP do ano passado fizeram muito barulho em cima do filme. Basicamente foi o evento principal para o filme durante o ano de 2019. Eles divulgaram o primeiro trailer, divulgaram posters, divulgaram o caralho a 4. Desculpem o meu palavreado, mas é assim mesmo. Vocês, quem já ouve podcasts nossos sabe que é assim que funciona. Trouxeram a Gal Gadot, trouxeram a Patty Jenkins, enfim, fizeram um forró-bodó lá na CCXP e era um filme extremamente hypado para o ano de 2020 e a pandemia foi adiando, até que agora no Natal, no dia 25 de dezembro, eles lançaram no HBO Max. Na verdade no cinema chegou um pouquinho antes aqui, chegou acho que dia 18 ou dia 17. Chegou umas 2 semanas antes, né? É isso aí. Que é pra quem assistir já não passa o Natal, entendeu? Já pega o Covid já tem essa última grande desgraça de 2020, que é a decepção com a Mulher Maravilha. Não, o filme não é tão ruim assim, mas a decepção com o filme já é aquela cerejinha no bolo que foi 2020. Sim, é um filme que é o retrato perfeito de 2020, tipo, adiaram durante o ano inteiro e nem pra darem uma polida no filme, porque, sim, o filme é já chutando o balde, o filme é fraco, não é tudo que a gente esperava e não é nem de perto parecido com o primeiro Mulher Maravilha de 2017, né? É uma história ruim, fraca, usam recursos extremamente baratos. A gente vai falar com spoilers, então se você não viu o filme ainda, esse é o último aviso pra você ir embora. Se você já viu, a partir de agora tá valendo tudo. A Mulher Maravilha se depara com uma pedra que realiza desejos, e esses desejos, essa pedra, no caso, os desejos que vão ali acontecendo, fazem pro Spine voltar, fazem a Mulher Leopardo surgir e fazem o Max Lord, que é o vilão do filme, o grande vilão do filme, surgir. É um roteiro bem fraco, não sei nem, eu não consigo nem imaginar, assim, quando eu vi, a hora que eu vi o lance da pedra, já entendi como é que o cara vai voltar, né, porque tá na cara, é por aí que ele vai voltar. Não consegui imaginar uma boa história que encaixasse bem com uma pedra que faz desejos. Esse é um ponto do roteiro do filme. Eu tenho a opinião que não existe coisa errada. Não existe, assim, elemento num filme errado, elemento num filme que, estragou o filme, o elemento em si. Eu sou um defensor do Marta, do Batman vs Superman. Eu acho um momento teoricamente muito bom, mas um pouco mal executado. Mas teoricamente, na concepção da ideia, bom. Então eu acho que, a pedra, todos os elementos são, na concepção, bons. O que eu sinto é uma má utilização do tema. Não sei se é porque o pessoal responsável pelo filme não tinha as ideias erradas sobre esse tema, ou se eles não conseguiram usar o filme, certo? Às vezes tem pressão de produtor, às vezes tem qualquer outra razão, que eles não conseguem usar o filme para passar o tema que eles realmente querem. Ficou uma confusão em relação a isso, e aí o elemento, que é a Pedra dos Desejos, soou falso, soou mal trabalhado, causa essa reação tão negativa que muita gente teve. Mas você acha, Leandro, que tinha uma mensagem nesse filme? Eu sei que você aliás, nós dois somos adeptos daquela ideia de que o filme ele pode ter uma mensagem, ele pode ter uma mensagem, ele pode ser entretenimento, ele pode ser as duas coisas. Eu não sei, eu não consegui entender se havia alguma mensagem em Mulher Maravilha 1984. Se havia, não foi de forma alguma bem executada. Me falhou, me escorreu pelos dedos. Eu não peguei nenhuma mensagem ali. Havia. A grande questão é o que eles quiseram fazer e o que eles acabaram fazendo. Esse é o ponto que eu acho, assim, mais problemático na Mulher Maravilha 84. Por quê? O que eles quiseram fazer, quando você olha algumas das cenas? Você olha a primeira cena e a primeira cena de um filme é normalmente um sumário do filme. Então fica claro que a ideia é você não pode trapacear no que acontece. Se você tá andando de cavalo na corrida e você caiu do cavalo, entendeu?
aceita que você caiu do cavalo e na próxima corrida você ganha. Não adianta você tentar trapacear com magia, entre aspas, para conseguir ganhar, porque essa não é a vitória. E essa é um pouco o que parece ser o tema que eles querem trabalhar. Então, tipo, Steve Trevor morreu, entendeu? Por mais que você queira, tipo, pô, queria que ele voltasse, porque não sei o quê, não adianta usar a magia para ele voltar. Você é a Bárbara Minerva, que é uma nerd, uma etc e tal, você vai melhorar, você vai mudar com trabalho, com esforço, com dedicação, não com magia. Essa parece ser a ideia que eles queriam passar. Exatamente, mas colocar o Steve Trevor nada mais do que uma questão de marketing e venda. Não, e aí lança um problema que eu considero um problema, assim, seríssimo. Porque você cria para esse tema a pedra que faz tudo. E quando você vai criar uma pedra que faz tudo, ou que, enfim, um objeto mágico num filme, o gênio do Aladdin, por exemplo, você cria regras, certo? Porque sem regras, né, não funciona. Você tem que criar regras. Por exemplo, o gênio do Aladdin são 3 pedidos, tem que ser muito específico. Se você pedir, eu quero um príncipe, ele vai lá e cria o Prince no deserto para você. Então tem que ser específico e tem que ser regras. Nesse filme, a regra vale qualquer coisa, a pedra é capaz de qualquer coisa, mas ela pega alguma coisa de volta. Beleza. Já é uma confusão no tema, porque já vai levantar, tipo, acaba pintando que desejos são inerentemente ruins, embora desejos não sejam inerentemente ruins. Faltou essa diferenciação no filme entre uma ação egoísta e uma ação, um desejo, que é natural do ser humano. Mas o ponto péssimo, na minha opinião, é a maneira como Steve Trevor volta. Não, mas falando do lance da regra, também é uma coisa bem ambígua e bem ampla, porque vale pedir qualquer coisa, mas em nenhum momento é estipulado de alguma forma uma regra do que vai ser tirado de você. Ou se o que vai ser tirado de você tem relação com o que você pediu, se não tem relação com o que você pediu, se vale tudo, se não vale nada, se vai ser sempre relacionado à sua saúde ou não, porque alguns exemplos que a gente vê são relacionados à saúde, né? Porque o Max Lord começa a ficar mal de saúde, a Diana começa a perder a força dela e os poderes dela, que a gente pode considerar, entre aspas, a saúde dela. Então, será que é isso? Será que a regra é essa? Será que a regra não é essa? Realmente, quando você inventa algo muito, muito poderoso dentro de um filme, você precisa estipular regras. Essas regras precisam ser bem estipuladas e é foda quando você depois vem e quebra essas regras de alguma forma, mesmo que de uma forma razoavelmente inteligente, como eles fizeram com Max Lord. Não vou dizer... não é tudo ruim em Mulher Maravilha. Eu acho que a maneira como ele conseguiu subverter os desejos da pedra não foi péssimo. Não, de fato. Não foi péssimo, foi uma boa solução até no final, de como ele conseguiu usar a pedra, tipo, ele conseguiu dar a volta na pedra, né? Ele conseguiu ser mais esperto, mas aí entra a mensagem do filme que você falou. Você não vai conseguir trapacear. Então, ele conseguiu ser mais esperto do que a pedra, ou seja, eu posso ter um desejo, mas eu vou conseguir fazer com que um desejo se multiplique em todos os desejos que eu quiser. Mas sim, eu concordo com você, tudo tem que ser bem, as regras têm que ser bem definidas, e a parte como Steve Trevor... prossiga no que você ia falar sobre como ele volta, que eu te interrompi. Não, então, o problema é o seguinte, a regra do filme a pedra faz qualquer coisa. Porque você, por exemplo, como que a regra da pedra ela é introduzida? Tá lá a pedra, eles falam, você faz um pedido e tal, e aí chega um cara que trabalha lá, um figurante, e fala, pô, queria um café. E aí sai andando, parece um cara com café, ele pega o café tá quente e queima a mão dele. Então o que a cena mostra? Você pede, acontece, e tem um lado negativo. O lance é que, por exemplo, eles poderiam fazer com que a pedra tivesse a capacidade de, tipo, meio que mexendo o destino para as coisas acontecerem. Então, aquele cara do café tava lá, e aí a moça se atrasou, a moça não foi trabalhar e sobrou um café. Isso é meio que o destino funcionando. Ou você pode fazer simplesmente, pum, aparece o café do lado. O filme parece seguir essa primeira lógica.
Por quê? Mas aí, deixa eu te interromper, mas aí já é uma falha de criação de regras. Porque em um momento ele manipula o destino para que converja ao desejo do cara. E em outro momento já não é bem assim, já é tipo o gênio do Aladdin, simplesmente você pede e aparece. Então a gente já tem uma coisa dúbia, né? É exatamente esse o ponto. Porque depois, qual que é o segundo? O segundo pedido é o da Minerva. E aí, ela já começa, tipo, beleza, do nada ela anda direitinho e tal, já fica uma coisa. Fica meio no meio do caminho entre as duas coisas. Mas aí vem o Steve Trevor. E o Steve Trevor é, tipo, a alma dele, ou seja lá o que for, dentro do corpo de outra pessoa. Só que depois aparece a muralha no Egito do nada. Aparece bombas nucleares do nada. Por que não aparece o corpo do Steve Trevor do nada? Essa é uma decisão. Exatamente. Essa é uma decisão consciente da diretora, entendeu? Porque ela poderia, tipo, assim, eles não vão usar o Chris Pine, então a gente vai dizer que é a alma do Steve Trevor, mas é no corpo do novo ator. Mas não, eles vão usar o Chris Pine. Por que razão, então, criar... Se dentro do filme a pedra cria coisas, por que criar esse momento que é um momento muito moralmente confuso? Porque, no fundo, é uma outra pessoa ali, entendeu? Que a Mulher Maravilha beija, namora, leva pra cama, e acaba criando uma situação de, tipo... É moralmente muito problemático esse arco do filme. Especialmente depois que ela chega e flerta com o cara no final do filme. Fica uma coisa assim, tipo, de enganar o personagem. E como é uma decisão consciente, porque, enfim, eles poderiam fazer o corpo do Chris Pine voltar, não precisava pegar o corpo. Eles não criam em nenhum momento a ideia de que a pedra não é capaz de criar coisas do nada. A pedra cria muralha, cria vacas, cria um monte de coisa. Então, isso se torna uma decisão moral muito complicada, especialmente porque não há, dentro do tema do filme, nenhuma necessidade para isso. Não há, é só um desvio problemático. Sim. Não, aí que tá, eu acho que há a necessidade, mas acho que foi extremamente mal executada, que é o momento onde ela abdica do desejo dela e o cara volta a ser o cara. Não é mais. Mas o Chris Pine poderia sumir, entendeu? Poderia virar fumaça, poderia, enfim, tudo bem, eles não querem copiar o Thanos virando fumaça, mas poderia. Porque ela termina o beijo e sai andando, e aí não aparece mais o Chris Pine. E beleza, não aparecia mais ele, entendeu? O lance é que, tipo, se torna uma questão propositadamente criada pra nada. Porque ainda poderia. Mesmo assim, poderia ser um elemento positivo pro filme. Não é assim, porque é moralmente complicado que, por natureza, não vale estar na história. Poderia estar se houvesse uma discussão a respeito, sabe? Mas não é só um elemento jogado no filme que mostra um pouco como eles estavam um pouco perdidos trabalhando com o tema. Não sabiam exatamente. Parece que, tipo, a primeira metade do filme eles fizeram numa parte, e aí depois eles não sabiam como a história prosseguia, e depois eles começaram a história prosseguir e faltou ali a pessoa, tipo, peraí, mas estamos criando aqui uma coisa meio confusa por causa dessas duas metades do filme que não se conectam. Exatamente, parece que o desejo de ter o Chris Pine ali era tão grande que eles não perceberam que essa inclusão estava criando essa inconstância, né? Essa confusão nas regras mesmo, de como a pedra funciona. Mas não é só isso que é ruim, né, cara? Pô, Gal Gadot, ela é fraca demais, ela não consegue passar emoção em momento nenhum. Ela é uma atriz que não consegue segurar as cenas nem das mais simples, nem das mais que precisavam de drama, nem essa mesmo que você referiu aí, onde ela dá o beijo nele e sai. Falta um pouco de... sei lá, falta uma substância nela, assim, falta melhorar como ela passa emoções, como ela encara o personagem. Tudo bem, ela fisicamente já é a Mulher Maravilha há bastante tempo, todo mundo já associa a imagem dela à Mulher Maravilha, mas eu acho ela extremamente fraca, extremamente sem carisma,
pra encarar a personagem. E ela precisava, né? Já que criaram essa... já que criaram esse drama pra ela, que é ter de volta... O drama já era ela sofrer a vida toda pela falta do Steve Trevor, né? Tem até aquela cena no café onde tá ela e a Minerva pô, e a outra pergunta, você já se apaixonou? Já há muito tempo atrás. Ou seja, mostra que ela tá ali com uma amargura, amargura não é bem a palavra, mas guarda ali uma saudade e ainda uma certa um certo elo àquele passado. Então criaram esse arco dramático pra ela, que é depois a volta do personagem, do Steve Trevor, e aí tudo bem, se resolve esse arco dramático, ela já fica mais feliz, eles já vão pra uma aventura, já tudo parece que funciona melhor, ela já tá mais feliz, só que daí ela perde a força dela, ela perde a saúde dela, ela perde a força dela, ela não consegue mais ser forte, depois ela tem que decidir reverter o desejo, que tá aí outra regra que a pedra impõe, que só impõe metade do filme pra lá, que é, você pode dizer que você reverte o seu desejo reverte e a pedra te devolve o que ela tomou de você. E ela, sei lá, cara, ela falha em mostrar o quão importante esses momentos deveriam ser emocionalmente pra personagem. E isso é um problema gigantesco, porque o clímax do filme depende dela. Depende dela, Gal Gadot, porque o clímax do filme qual é? O discurso dela de que precisa convencer a humanidade a renunciar ao desejo egoísta entre muitas aspas, porque o egoísta é a pecha que o filme passa para os desejos, e ela precisa convencer todo mundo, o mundo inteiro, bilhões de pessoas, a fazer essa renúncia. E quando a atriz não vende isso, soa falso. No fundo, é igual, por exemplo, como eu citei sem querer querendo, o Marta no começo do programa, é igual ao Marta, porque depende muito de como os atores vão vender a ideia. Porque a ideia na teoria é boa, eu gostei, sim. Se alguém me apresentasse o roteiro do filme, eu diria, porra, esse roteiro é bom, esse final aqui, ele é forte, sabe? Só que ele só funciona se você tiver a venda correta do final na tela. E aí a emoção do momento falha, a música tá ok, tá tudo ok, mas falha na protagonista. Tá quase tudo ok, né? Porque tem um raio azul subindo pro céu, e todo filme que tem raio azul subindo pro céu é ruim. Isso é uma regra. De 2012 pra cá, porque de 2012 pra lá funcionava o raio azul. Mas aí depois já parou. Não, mas sim, é verdade. Eu nem cheguei nessa cena, eu nem falei dessa cena, mas realmente, ali naquela cena onde ela precisa falar com a população, gente, até ele vendeu melhor, sabe? Se eu ouço o discurso do Max Lord, olha que o Pedro Pascal também não é um grande ator. Se eu ouço o discurso dele e o discurso dela, não, eu vou fazer o desejo, eu quero que se foda o que ela tá dizendo. Por quê? Porque realmente a personagem não consegue entregar, ela não consegue entregar ali, ela não consegue entregar no momento que separa ali o segundo do terceiro ato, né? O momento onde ela toma a decisão de virada e que então vai abdica do seu desejo para vencer o mal. Então ela não consegue entregar nessa virada, que deveria ser a virada do filme, que deveria dar a empolgação do filme. Ela não consegue entregar na batalha com a Mulher Leopardo, uma batalha ridícula, inclusive. E ela não consegue entregar na cena final, quando ela precisa falar para todo mundo ali qual é a solução, né? Qual é o lance para se dar bem. Então, sim, Gal Gadot acho que é o ponto negativo do filme, se é que dá para dizer que temos um ponto negativo apenas, mas eu acho que ela é um grande ponto negativo, ela realmente falha em vender o filme. Eu sinto que ela é um problema pro filme, isso é engraçado, o primeiro filme, essa espécie de, vou chamar de incapacidade, embora seja uma palavra muito forte, mas essa falta de profundidade da atriz é um ativo do primeiro filme. Porque a gente tem a Mulher Maravilha numa posição de quem tá no mundo estrangeiro para ela, né? Um mundo alienígena para ela.
E como o tema do primeiro filme não exigia o simbolismo, não a profundidade de personalidade da personagem, funcionava. Porque ela tinha essa altivez, assim, no sentido de, tipo, de ter realmente um pouco menos expressão e acabava sendo, de certa forma, um pouco liderada pelo Chris Pine na maior parte das cenas entre eles, funcionava muito bem quem era atriz. Nesse filme em que o encargo dramático tá mais nela do que em eventos da história ou do que em outros personagens, já sofre um pouco. Mas eu não acho que esse é o ponto negativo. Se fosse escolher o ponto negativo, seria a confusão temática, porque daria pra gente relevar. Daria pra gente relevar várias coisas confusas. Por exemplo, aquela cena em que eles encontram um cara que tem um livro que explica o negócio e aquele cara existe única e pura e simplesmente para explicar como funciona a pedra, mas ele próprio não fala nada. Ele só tipo, eu tenho um livro aqui. E aí pronto, tem o livro, filma ela, filma ele, e ele só filma ele quieto, sabe? Aquela cena é um desperdício de tempo e até isso seria relevável se a gente tivesse engajado emocionalmente com a história e engajado tematicamente com a história. Então o ponto negativo, se a gente for escolher o ponto negativo, seria esse pra mim. Aliás, essa cena é a cena expositiva sem diálogo. Ela a cena expositiva sem diálogo. Ela é uma cena que explica, mas não explica, porque depois explica. Porra, realmente... mostra a conclusão do filme. Sim, porque, tipo, exposição você tem que fazer. Só que você tem que fazer... Exposição no último ato do filme é um problema, porque normalmente você tá corrigindo uma coisa que você não explicou antes, aí parece zoado. Então a exposição tinha que estar no começo do filme. E a exposição sendo feita de uma maneira em que, tipo, você adiciona um personagem, tipo, você faz assim, os personagens vão todos andar pra cá, e aí todos eles vão descobrir ao mesmo tempo que precisa renunciar ao desejo. E você faz isso, você cria um personagem, você cria um espaço, você cria isso só pro cara aparecer, tipo, eu tenho um livro. E aí, tipo, filma o cara em silêncio por alguns minutos e vai todo mundo embora, sabe? Seja mais criativo, sabe? Coloca a Diana vendo isso na internet, no Google. Não tinha Google, sabe? Coloca, sabe? Na hora que a Bárbara tá lendo os livros e vendo os jornais... Cara... Mas sabe? Olha, que se ela procurasse no Google, sei lá, eu acho que ninguém nem ia anotar, né, pra falar a verdade. Entendeu? Põe ela abrindo uma Barça, sabe, pra ver o negócio, porque, tipo, acaba se tornando mais dinâmico do que você criar uma cena pra você, todo mundo lá, e, tipo, o cara não existe, o cara só existe pra aquilo, e fica uma bagunça, sabe? Então parece, assim, parece uma bagunça. É isso. Depois vão lançar o Patty Jenkins Cut desse filme, porque provavelmente ela filmou muitas horas e a DC picotou tudo, porque é assim que a DC faz. E assim, não é birra com a DC, mas realmente quase todos os filmes da DC têm os mesmos problemas. Você pode ver os mesmos problemas. Só vão lançar o Patty Jenkins Director's Cut se os fãs se tornarem, de repente, todos um bando de nerdão chatão. Porque se não for... Se não for isso, não vai rolar. O que talvez seja uma bênção. Que não tenha. Sei lá. Porque ter o Zack Snyder Cut, já que a gente já tá aqui entrando aqui em polêmica, já é um erro. Sim. Eu quero ver, claro que quero ver, mas já é um erro. Quero ver. Olha, aí, já que a gente tá entrando nessa, tá falando de DC, porque eu acho que também a gente já terminou de falar de Mulher Maravilha, não sei se tem mais coisa pra falar sobre o filme. Mas a versão do diretor do Batman vs Superman, que tem 30 minutos a mais, melhora muito o filme. Eu não sei se você viu a versão com 30 minutos a mais, mas ela melhora muito o filme. Tipo, ela transforma um filme que eu achei mediano num filme bom. Assim, então, eu vi... eu sou um grande fã de Batman... Não, brincadeira, eu não sou um grande fã de Batman vs Superman. Eu gosto, eu acho um bom filme. Quando eu vi a primeira vez no cinema, eu já achei. Um filme, pelo menos, com a cabeça no lugar certo. Mas de fato, há uma complicação entre o que a DC e a Warner promete para os diretores e o que eles efetivamente cumprem. Porque o grande lance da DC era assim, beleza, a Marvel tinha todo um planejamento centrado no produtor e todos os artistas contratados, eles eram
só mão de obra, certo? Então, se você parar pra ver, a maioria dos diretores Marvel são pessoas desconhecidas que acabaram, tipo, lançando uma carreira por causa dos filmes da Marvel. A DC tinha o plano de, tipo, não, a gente vai contratar o diretor visionário, vai ser o Zack Snyder, vai ser a Patty Jenkins, vai ser o James Wan, e esse diretor visionário vai criar o filme de acordo com a visão dele. De certa forma, eles fazem isso. Você vê, por exemplo, essa Mulher Maravilha, a história é da Patty Jenkins, e a Gal Gadot é produtora, sabe? Então, tipo, a atriz tem um input criativo nessa história. Você vê a Aves de Rapina, a Margot Robbie, ela é produtora do filme. E Então, tipo, Aves de Rapina já é um filme bem melhor da DC. Não sei se... bem melhor que Esquadrão Suicida, por exemplo. A gente, comparando aqui os dois... Não, é um bom filme. É um bom filme, sim. É um bom filme, é um bom filme. Tem bons inputs, sim. Não é só bom no padrão de si. Ele é bom por bom mesmo. Ele é assim, um filme divertido, um filme inovador, um filme criativo. Não é só... funciona. O Birds of Prey, a Ave de Rapina, mostra que essa abordagem centrada nos talentos, na diretora, na roteirista, na Margot Robbie, funciona. A questão é os erros da Mulher Maravilha, que o filme são erros criativos. Então foi a Patty Jenkins, foi a Gal Gadot, foi o Jeff Jones, que também escreveu o roteiro, que falharam, ou foi tipo, beleza, o filme era e aí chegou ali na hora de tipo, beleza, agora que a gente tem 6 meses por causa da pandemia sem lançar, vamos dar uma olhada, vamos fazer uma exibição teste, vamos cortar aqui, vamos cortar ali, de repente o filme é outro. Eu acho que é esse, na verdade, o problema, né, cara? Sempre acontece isso com quase todos os filmes da DC. E sim, faz todo sentido. Quando você olha a Marvel, quem manda é o como é que é o nome dele lá? Esqueci, o Kevin Feige. O cara manda e acabou, fim de papo, sabe? Eu acho que o primeiro diretor, assim, um pouco que já tinha um certinho nome em Hollywood, e não era nem em Hollywood, mas estava começando a despontar e foi chamado por um filme da Marvel, foi o Taika Waititi, porque os outros realmente é só diretor mão de obra. O cara tá lá e vai fazer o que o Kevin Feige manda, e ponto final. Acabou. E é justamente o responsável pelo único filme da Marvel que tem uma parte, assim, uma identidade mais própria, né? Porque todos os outros filmes que tinham uma identidade um pouco mais própria, tipo Homem de Ferro 3, o Shane Black nunca mais voltou. O Homem-Formiga, que era do Edgar Wright, o cara nem conseguiu filmar, entendeu? Todos que tinham um pouco mais de, tipo, peso criativo, vamos dizer assim, que tinham um pouco mais de controle criativo, ou não voltaram, ou nem conseguiram fazer. O Taika Waititi é o único que conseguiu, e é o único filme da Marvel que você fala assim, pô, esse filme é diferente dos outros filmes. Não só o Taika Waititi, a gente tem que dar créditos pro James Gunn também em Guardiões da Galáxia. São os dois filmes diferentes, mas o James Gunn não era um cara conhecido. Mas sim, são os dois filmes que fogem do estilo Marvel, porque os outros todos mandam. E realmente a DC contrata os caras mais foda, conhecidos, renomeados já, e porra, aí os caras querem fazer o filme deles, né? Imagina, o Zack Snyder quando fez o Watchmen já foi uma masturbação. E ele vai fazer Liga da Justiça, ele vai fazer Batman vs Superman. É óbvio que ele quer fazer, tipo, o maior filme de quadrinhos possível. Só que talvez o cara, é muito megalomaníaco, escreve demais, filma demais, é uma coisa muito grande que não dá num filme, e depois começa a ser picotado, e aí quando é picotado acontece o que aconteceu com Batman vs Superman, que a versão do cinema já tem 2 horas e meia, e é confusa e fraca para muitas pessoas, enquanto quando colocaram mais meia hora ali, já melhorou bastante. E talvez, eu acredito que o Zack Snyder tenha material para fazer um filme tipo de 4 horas, e que ficaria aí bem melhor, sabe? E acho que esse é o grande problema. A DC ou dá na mão dos caras e deixa fazer o que eles querem fazer, ou não dá, sabe? Ou ficar nesse meio termo aí, eles vão continuar tendo filmes de médio pra fracos sempre. Porque não vai ter... Porque é natural que o filme não funcione. Porque se você tem um filme, por exemplo, criado com uma ideia... Porque assim, a Patty Jenkins, ela é uma excelente diretora. Ela é uma pessoa que entende, sabe? Então, assim, chegar e falar assim, poxa, ela não viu esses problemas temáticos do filme, ela não viu essa incongruência, ela não viu que, tipo, ela quer passar a ideia
de não trapacear com o seu problema, que seja, e ela não consegue passar, essa ideia fica na introdução, eu vou fazer isso, e não há o caminho disso, não acontece essa jornada, até porque, por exemplo, a Mulher Maravilha, ela termina o filme, pra gente concluir, ela não é dela a decisão de renunciar ao desejo. A decisão é do Steve Trevor. Então, tipo, ela mesma não fez essa decisão. Ela só, tipo, beleza, o cara tá falando, tem que aceitar. Então ela vai, chora e sai. Não é dela, ela não faz esse caminho. Não ver esse problema é difícil de assumir que a Patty Jenkins não viu, sabe? Ela é uma diretora foda. Então a única expectativa é mesmo que tenha sido problema de cotagem. Mas se preparem, porque ó, Patty Jenkins vai dirigir ao mesmo tempo Mulher Maravilha 3, Star Wars e Cleópatra, e quem vai ser a Cleópatra é a Gal Gadot. Ao mesmo tempo ela vai trabalhar nesses 3 filmes. Acho que não vai dar bom. Acho que... por melhor que você seja, né? 3 filmes... 3 filmes grandes desse jeito é meio complicado. É meio complicado. Leandrão, e se a gente desse uma notinha de 0 a 5 aqui pra Mulher Maravilha? Aliás, fica o convite para seguir a gente no Letterboxd, que é a melhor rede social de cinema que existe. Não é propaganda, a gente não está sendo pago, mas é muito legal, porque você pode fazer um acompanhamento diário, você pode, se você pagar ali o coisa de membros, você pode fazer uma estatística anual, mas também se não pagar não tem problema, você pode ter um acompanhamento diário dos seus filmes, fazer uma lista de melhores filmes, enfim, é bem legal, é uma coisa que eu uso já há uns 5 anos. Eu realmente cadastro todos os filmes que eu vejo, já virou um hábito. Eu acabo de ver o filme, a primeira coisa que eu faço é abrir o Letterboxd, ir lá e cadastrar o filme, dar a nota. Às vezes eu escrevo uma reviewzinha de uma linha, porque eu não gosto de escrever reviews muito longas ali, mas às vezes eu escrevo uma reviewzinha de uma linha quando acho que precisa, mas quando não tem nada pra falar, dou a minha nota, beleza, fica registrado ali no meu perfil no dia que eu vi. E se você quiser saber os filmes que a gente anda assistindo e as notas que a gente anda dando, siga a gente no Letterboxd, tanto o Leandro quanto eu, a gente tem perfil, vamos deixar linkado aí embaixo. Mas vamos, Leandro, dar uma notazinha, o que você cadastrou Mulher Maravilha lá? Você deu sua nota lá? Cadastrei. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma notazinha de 5 estrelas, de 0 até 5 estrelas, e uma review de uma linha, então, pra sair no trailer, quando eles mostram, assim, entre aspas, filme muito bom, fecha aspas, o crítico, aí, assim, na verdade, a crítica, assim, o filme seria muito bom se fosse, assim, uma linha e uma nota pra sair no trailer do filme. Combinado? Combinadíssimo. Então isso vai virar aqui uma regra. Todo filme vai ter que ter uma nota e uma linha. Comece você, meu caro. Tá, pra mim, Mulher Maravilha, 2 estrelas. A nota, a linhazinha fica... Tinha potencial. Tinha coisa ali dentro, mas não executou. A minha nota no Letterboxd foi mais generosa do que a sua, foi 2,5, e eu diria que uma linha seria... eu acho que eu concordo plenamente com você. Tinha potencial, mas se perde nas próprias confusões, nos próprios caminhos que tenta seguir. É isso aí. Eu acho que essa é Mulher Maravilha 1984. E é isso, eu acho que é isso. Deixem as suas opiniões. Dá pra vocês deixarem comentários aqui, acho, no Anchor. Se não der, procura a gente no Instagram, conversa com a gente, vai ter um postzinho lá sobre o episódio, a gente troca ideia nos comentários. Uma coisa legal de interagir. De vez em quando eu vou fazer uns stories ali pra mostrar a gente gravando, mostrar o que a gente vai gravar a seguir. Vou soltar o calendáriozinho da semana, do mês, vocês já vão ficar ligados nos próximos episódios. E eu acho que é isso, né, senhor Leandro? Um saldo muito positivo para esse primeiro episódio. Concordo. É melhor do que o filme. Mas, enfim, então, tomara que a gente tenha conseguido executar o nosso plano de tema de falar esse filme. Porque às vezes também é fácil falar e meter o pau e é difícil fazer. Então, se a gente conseguiu, vitória. Se não conseguiu, a gente tem mais aí 800 programas para tentar. É isso aí.